Olá, queridos amigos e irmãos da União Norte Brasileira. Eu estou muito feliz de poder participar deste momento de maneira muito especial, quando tratamos da integração, quando paramos para planejar, sonhar e pensar o próximo ano. 2022 está às portas. Estamos já vivendo uma outra situação, numa outra realidade, e a missão que nunca entrou em quarentena estará agora mais ativa e viva do que sempre esteve. Por isso, colocar os nossos dons, nossos talentos nas mãos do Senhor é imprescindível. E eu quero, por isso, lhe parabenizar, porque você tem dado do seu tempo, tem doado da sua vida e a sua dedicação para que mais pessoas conheçam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e assim estejam preparadas para a breve volta do Senhor. Quero, de maneira muito especial, saudar a todos vocês na pessoa do meu amigo pastor Leonino, presidente da União Norte Brasileira, foi quem me estendeu o convite para essa reflexão. Agradeço muito porque eu gostaria de tratar alguns temas com vocês que julgo muito importante para a nossa caminhada espiritual. Mas antes de abrirmos a nossa Bíblia Sagrada, eu quero lhe convidar mais uma vez a fechar os olhos e vamos orar. Senhor, Deus querido Pai nosso, a tua palavra será aberta. Ajuda-nos a compreender e entender aquilo que o Senhor tem revelado para todos nós. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. E, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. O capítulo 12 de 1 Coríntios é o capítulo que fala sobre dons espirituais, fala sobre a formação da igreja, e há dois versos que eu gostaria de tirar alguns pensamentos importantes para a nossa vida e para a nossa caminhada na liderança cristã, frente às igrejas que o Senhor nos entregou nas mãos para exercermos a nossa liderança. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, diz assim: Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Quando nós olhamos para os textos de Paulo, nós vemos que Paulo não apenas usa a imagem do corpo para tratar a igreja. Em outros lugares, Paulo fala sobre família, fala sobre exército, fala sobre templo e usa até a analogia de uma noiva. E cada imagem tem lições importantes a nos ensinar. No entanto, em 3 das suas epístolas, Paulo enfatiza a igreja como um corpo. E em cada uma dessas passagens, ele apresenta as mesmas características quando trata sobre o corpo. E nós podemos encontrá-las de maneira muito fácil. Paulo fala sobre unidade, Paulo fala sobre diversidade e Paulo fala sobre maturidade. Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor essas 3 figuras diferentes usadas no contexto do corpo. Unidade. A igreja de Deus, a igreja cristã, ela precisa da unidade. A unidade se dá porque nós professamos o mesmo Senhor. Todos nós cremos que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e que a morte dele é suficiente para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque nós professamos o mesmo Senhor, nós temos uma unidade. Não existe na igreja deuses diferentes ministrando na salvação do seu povo, mas temos o mesmo Senhor. A unidade se dá porque fazemos todos parte do mesmo corpo. Como Paulo usa essa imagem, a igreja é o corpo de Cristo e todos nós ministramos no mesmo corpo. Paulo fala dos diferentes órgãos do corpo humano, cada um diferente em si, mas sabendo do seu papel para a manutenção da vida. Assim como os meus olhos têm um papel nesse momento, a minha boca tem outro papel, as minhas mãos têm outro papel e os meus órgãos internos também desempenham outros papéis para que eu esteja vivo e falando a vocês, assim também a igreja. Há uma unidade entre aqueles que ministram no corpo de Cristo, fazendo funções diferentes. A nossa unidade se dá também porque dependemos do mesmo Deus e todos nós participamos do mesmo batismo, porque há um só batismo, há um só Senhor, há uma só fé.
Mas há também que se considerar a diversidade. Quando a gente pensa no corpo, nós sabemos que há diversidade de órgãos, todos eles apontando e trabalhando no mesmo objetivo. Portanto, o mesmo acontece na igreja. Estamos unidos no mesmo corpo, mas somos diversos. A fim de viver, de crescer, de servir, o corpo precisa de funções diferentes. Mas estes órgãos que executam funções diferentes, eles têm dependência mútua. Por exemplo, os meus rins dependem do meu coração, que depende do meu pulmão, que depende do meu sistema de respiração. Ou seja, todo o corpo está integrado. Assim é a igreja. Deus, ele dá para cada congregação exatamente os dons de que precisa e quando precisa. Há também o elemento da maturidade. A principal evidência da maturidade, de que o corpo alcançou a sua plenitude na vida cristã, é um amor cada vez maior. E Paulo diz que esse amor deve ser, primeiramente, a Deus, o amor pelo povo de Deus e o amor pelas almas que estão perdidas. Portanto, o nosso corpo trabalha com unidade, diversidade e maturidade. Assim também a igreja. Nós precisamos fortalecer unidade, diversidade e maturidade, porque a igreja é um organismo vivo que passa por fases. E porque a igreja passa por fases, é sempre tempo de avaliar o que está sendo feito. Corrigimos a direção constantemente. Portanto, minha irmã, meu irmão, quando nós paramos agora no finalzinho de 2021 para começar a pensar em 2022, a pergunta inevitável é: para onde a sua igreja está indo? E quando eu falo sua igreja, eu não estou falando da igreja na União Norte, eu não estou falando da igreja na associação, na missão, estou falando a sua igreja local. Para onde ela está indo? Qual é a influência que a sua igreja está exercendo na comunidade onde ela foi colocada? Irmãos, irmãs, blocos de gelo são conduzidos nos oceanos pelo vento. Agora, os icebergs não. Eles são carregados pelas correntes marítimas. Não são os ventos que conseguem levar um iceberg de um lado para o outro. O que eu quero dizer com isso é que o que deve mover a igreja não são os ventos superficiais, mas o resultado de uma visão sólida que aponta a direção a ser seguida. Porque a saúde de uma igreja, ela é medida pela capacidade de pessoas enviadas e não pela capacidade de pessoas assentadas. Em outras palavras, quanto da nossa igreja está sendo hoje voltada para a missão? Quantos membros estão exercendo os seus dons com o objetivo de levar outras pessoas aos pés de Cristo? Há algumas frases que eu não sei o autor, mas que são muito interessantes. Uma delas diz assim, ó: a igreja que não evangeliza, fossiliza. Se a igreja para de pregar o evangelho, ela simplesmente está conservando-se. E a conservação leva à fossilização. Nós não queremos uma igreja de conservação, nós queremos uma igreja de ação, de movimento. Nós queremos uma igreja que esteja constantemente envolvida na obra de salvar almas. Uma outra frase diz assim: pastor que não se molha no batistério, seca no ministério. É exatamente isso. É a vida da igreja que se percebe e se sente quando o tanque está cheio, quando pessoas estão entregando sua vida para uma nova vida, quando estão renascendo, quando estão passando pelo milagre que o batismo causa de fazer das novas pessoas novas criaturas. Eu gosto também de comparar a igreja com um barco. Seguindo uma analogia de Jesus, que disse que faria de seus seguidores pescadores de pessoas. E se a igreja é um barco, existem tipos diferentes de barcos. Primeiramente, a igreja não é um navio de cruzeiro, mas eu gosto de pensar na igreja como um barco de pesca. Embora o navio de cruzeiro e o barco de pesca estejam e foram feitos para o mar, um não tem contato nenhum com os peixes, enquanto o outro está no mar por causa dos peixes. E esta analogia
me faz lhe fazer uma pergunta. A sua igreja hoje é um barco de cruzeiro ou é um barco de pesca? Ela está simplesmente posicionada em um local geográfico sem estar envolvida com a vida das pessoas à volta? Ou ela é uma igreja que está colocada lá por causa dos peixes que ali estão, por causa das pessoas que estão à volta, porque ali congregam homens e mulheres que querem ser pescadores e pescadoras de outras pessoas para prepará-las para o breve encontro com o Senhor Jesus. Se não for para alcançar as pessoas à sua volta, a igreja está se comportando como um navio de cruzeiro, enquanto ela precisa ser um barco de pesca. Pensando nesta analogia de um barco de pesca, foi que a divisão sul-americana estabeleceu 4 ênfases para nortear as nossas ações nos próximos anos. Essas ênfases têm como foco os membros das igrejas. E as ações estão voltadas para onde a igreja está inserida. Não é uma ação institucional, não é uma ação da associação, mas é uma ação local. Por exemplo, a primeira ênfase fala da escola sabatina e dos pequenos grupos. E convida todas as pessoas para participarem ativamente em unidades de ação da escola sabatina e pequenos grupos. Irmãos, uma força enorme quando criamos um sincronismo entre as unidades de ação e os pequenos grupos, quando os pequenos grupos estão sincronizados com as unidades de ação. A segunda ênfase fala sobre os estudos bíblicos, e aqui a ênfase é diretamente na missão, na pregação da palavra, buscar e atender interessados com estudos bíblicos. Nós não queremos apenas que as pessoas conheçam a verdade, mas nós queremos apelar a elas para que vivam a verdade. Por isso, nós buscamos essas pessoas e nós atendemos essas pessoas com os estudos bíblicos. A terceira ênfase da divisão fala sobre novas gerações. E o desafio aqui é integrar, cuidar, para que as novas gerações tenham um maior compromisso com Deus, com a igreja e com a missão. Quando os jovens colocam seus dons e talentos nas mãos do Senhor, quando os jovens são determinados a pregarem com toda a sua força, acontece uma enorme revolução na igreja. Veja, por exemplo, a Missão Caleb, quando os jovens dedicam parte das suas férias, colocando todo o seu tempo na pregação do evangelho, na doação de sangue, no atendimento a pessoas necessitadas, aos estudos bíblicos, a campanhas de evangelismos, a séries diretas de pregação da palavra, milagres acontecem. E a quarta ênfase da divisão tem a ver com o ancianato, onde nós queremos intensificar a liderança espiritual e missionária do ancianato. Irmãos e irmãs, queremos que a igreja cresça, porque o nosso objetivo não é encher os templos, mas nosso objetivo é encher o céu. E para isso, precisamos encontrar o caminho certo para o crescimento da igreja. Às vezes eu encontro pessoas que colocam algumas teorias por que a igreja deveria olhar para determinada área, porque assim a igreja então cresceria. Existem percepções que as pessoas pensam ser necessário para a igreja crescer. E até anotei algumas dessas teorias aqui. Por exemplo, tem a teoria da perseguição. Tem gente que acredita assim, quando a perseguição vier, a igreja então crescerá. Porque na história do cristianismo, os momentos de maiores crescimentos numéricos da igreja se deu quando a igreja foi perseguida. Então, quando começar a perseguição, quando se intensificar aquilo que Jesus disse que aconteceria em Mateus 24, nós então começaremos a crescer. Então, enquanto a igreja não for perseguida de tal maneira, nós não cresceremos. Há uma outra teoria que acredita na pureza. Se os membros fossem o que deveriam ser, então a obra estaria concluída. Se os membros fossem realmente consagrados, a igreja não estaria da forma como ela está. Essa é uma outra teoria. Há também a teoria da maternidade. Aqueles que pensam assim, se nós conseguíssemos manter todos os filhos da igreja, isso seria suficiente para promover o crescimento da igreja. Ou seja, nós estamos perdendo os nossos jovens, que os pais já são da igreja. Eles estão se desviando do seu caminho, e se a igreja encontrar uma forma de reter esses jovens, nós então teremos um crescimento da igreja. Há também a teoria da transferência.
se nós tornarmos a nossa igreja suficientemente atrativa, as pessoas de outras igrejas adventistas vão se transferir para a nossa igreja, então logo cresceremos. Há também a teoria das mãos ajudadoras. Se nós tornarmos as nossas igrejas voltadas para projetos sociais, ela crescerá. Amigos, irmãs, irmãos, há verdade em todas essas teorias. Há pontos a serem considerados em todas elas. Essas teorias não podem ser olhadas de maneira ou de forma isolada, mas precisamos encontrar uma forma e uma maneira que coloque a igreja no trilho do crescimento, que congregue todas essas diferentes teorias. Uma igreja que, obviamente, ela é pura, vive a realidade e a verdade do evangelho, uma igreja que mantém os seus jovens, uma igreja que está ciente do tempo profético no qual está vivendo, uma igreja que seja atrativa, mas não atrativa a outros adventistas, mas atrativas a outras pessoas de outras igrejas, para que venham e conheçam a verdade que temos em Cristo Jesus. Ou como os projetos sociais que deveremos fazer, seja a ASA, seja a ADRA, seja o Ministério da Mulher com suas ações em prol da comunidade, ou outras ações que possam surgir em nossas congregações. Agora, o que nós não podemos permitir jamais é que a nossa igreja fique no ponto da estagnação missionária. Eu quero dizer com estagnação missionária, é quando a igreja para de pregar o evangelho. É quando a igreja deixa de pregar para as pessoas que não conhecem o evangelho de salvação e eternidade e passa apenas a pregar para os próprios membros da igreja. Amigos, há uma tendência, às vezes, de cuidar dos membros da igreja mais do que o esforço do evangelismo para alcançar os de fora. Na lista de prioridades da igreja, precisamos estabelecer que primeiro está o evangelismo e depois o cuidado dos membros. Por que, pastor, tem que ser nessa ordem? Por uma simples razão, porque a melhor forma e o melhor método para cuidar dos membros da igreja, mantê-los vivos na fé, é colocá-los para pregar o evangelho. O nosso corpo humano, voltando à analogia de Paulo, precisa de respiração, de alimentação e de exercício para manter-se vivo, de movimento. Assim também é na vida espiritual. Nós precisamos de oração, precisamos de estudo da Bíblia e precisamos de missão para nos mantermos vivos. Por isso, nós começamos com o evangelismo e depois para o cuidado dos membros. Se nós começarmos com o cuidado dos membros, nós ficaremos tão tomados por este cuidado que deixaremos de pregar. Agora, se nós pregamos e colocamos todos para estarem envolvidos na missão, nós estamos, assim, cuidando dos nossos membros. A estagnação missionária, por exemplo, ela é percebida quando a média de frequência no culto começa a cair. A igreja vai vendo que, pouco a pouco, os membros começam a deixar de frequentar os cultos. Como é que você resolve esse problema? Como é que se soluciona essa equação? Evangelismo, pregação do evangelho, organização de duplas missionárias, organização de classes bíblicas, organização de pequenos grupos, organizar pessoas dispostas a pregarem o evangelho e darem essa conotação de missão, usando as redes sociais, usando o WhatsApp da igreja. Assim, a frequência da igreja voltará a subir quando ela voltar a viver a missão. Uma diminuição no número de batismos geralmente é um sinal de um futuro declínio numérico. É claro, irmãos e irmãs, que nós não temos essa numerolatria, nós não ficamos preocupados com os números, mas os números indicam o crescimento da igreja, indica se nós estamos ou não pregando o evangelho. Nós queremos alcançar mais pessoas e os números vão nos ajudando. Quantas pessoas estão vindo? Quantas pessoas temos nas nossas classes bíblicas? Quantos interessados nós estamos atendendo? Quantas pessoas estão recebendo as nossas mensagens? Para quantas pessoas estamos compartilhando o amor de Cristo? O pastor, quando ele gasta mais tempo com indivíduos e menos tempo com um grupo de pessoas, esse é, muitas vezes, um sinal de advertência de que a igreja está em declínio. Quase todos os membros da igreja, eles, quando saem da igreja logo depois do culto e desaparecem após o término, sem ter aquela integração, aquela interação, também é um outro sinal de uma estagnação
missionária. Obviamente que uma das formas mais sutis de perceber a estagnação missionária também é a contribuição financeira dos membros. Os dízimos e as ofertas mostram para nós o nível de comprometimento. E isso, irmã, e isso, irmão, não tem nada a ver com dinheiro. Isso não tem nada a ver com finanças. Isso tem a ver com a maneira ou a forma como os membros estão comprometidos com a igreja. Quando as pessoas estão realmente vivendo a missão e pregando o evangelho e querendo alcançar mais pessoas, 10% de dízimo, o pacto, suas ofertas, tornam-se parte do processo de adoração, de pregação do evangelho, porque temos pressa em pregar o evangelho. Uma igreja, quando não olha os dons espirituais para nomear os seus líderes, está em processo de estagnação. Amigos, eu estava recentemente pesquisando um pouco o que Ellen White fala sobre as enfermidades eclesiásticas. É verdade que existem outros fatores que precisam ser considerados e que se tornam entraves para o crescimento da igreja, mas Ellen White fala de alguns desses fatores que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela fala, por exemplo, no Testemunho para Ministros, na página 30, sobre desordem. Uma igreja que está desorganizada está enferma e não conseguirá cumprir a missão. Na mesma página 30 do Testemunho para Ministros, Ellen White fala sobre atitudes independentes e fala de julgamentos. Uma igreja que não está conectada com o corpo, uma igreja que não está ligada ao todo, uma igreja que não está voltada para a pregação, passa a julgar as pessoas de maneira muito incisiva e as suas atitudes não estão contribuindo para o crescimento da igreja como um todo. Mas ele não vai te falar mais. Testemunhos para Ministro, página 204, fala de morte espiritual. Uma igreja que morreu espiritualmente é uma igreja que não conseguirá pregar o evangelho. Já nos Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 193, Ellen White diz de membros não consagrados. Ou seja, eles não estão com a vida completamente nas mãos do Senhor, como se imaginaria que deveriam estar. No mesmo livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, agora na página 338, fala de uma liderança ineficiente, onde as pessoas são pomposas, ditatoriais e descorteses. Isso também é um sinal de enfermidade. Já nos Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 241, Ellen White fala de 6 males que perturbam a igreja e sacrificam a paz. E são esses males: orgulho espiritual, desejo de mandar, desejo ambicioso por honras e posições, falta de controle próprio, preconceito, instabilidade e falta de julgamento. Já na página 44 do mesmo Testemunhos para a Igreja, volume 5, Ellen White fala de membros que não assumem as suas responsabilidades. Já no volume 8, Testemunhos para a Igreja, página 22, ela fala de falta de oração como uma das razões para a igreja deixar de crescer. No mesmo volume 8, na página 83, ela fala sobre maledicências e maquinação do mal. E no livro Evangelismo, página 326, ela fala de improvisos e falta de organização. Ora, amigos, se vemos estes sintomas em nossas igrejas, nós precisamos parar, pensar e avaliar. Algumas perguntas, para mim, são importantes neste momento. Por que estamos aqui? Qual a razão da existência da igreja? Eu entendo que todos nós, líderes, precisamos responder estas perguntas. E se você quiser anotar, anote, na próxima comissão da igreja, reúna os líderes, ou uma reunião de anciãos, conversem com eles. Por que Deus nos colocou aqui? Qual é a razão da existência da nossa igreja? Outra pergunta: se continuarmos como estamos, como seremos daqui a 5 anos? Estamos satisfeitos com a nossa situação? E quarta pergunta: para cumprir o nosso propósito como igreja, o que é que precisa ser mudado? Diante disso, deixa eu te dizer algumas coisas que vêm ao meu coração. Nós precisamos criar uma cultura de evangelismo permanente em nossas igrejas. Não podemos jamais perder de vista o chamado que Deus nos fez de pregação do evangelho.
Essa cultura de evangelismo deve estar em todos os departamentos, sejam aqueles departamentos com suas atividades mais internas, como aqueles que têm uma atividade mais externa, mas todos devem apontar para o evangelismo, para cada área da igreja. Deus nos dá formas e condições de alcançarmos pessoas que ainda não foram alcançadas. Um outro ponto que vem ao meu coração: estabeleça ações de crescimento intencional da igreja. O que eu quero dizer com isso, irmãs e irmãos, é que o crescimento de igreja, ele não vai acontecer se não houver ações intencionais apontando ou direcionando a igreja para o crescimento. Não é pensar assim, não, deixa que a igreja cresce sozinha. Não, a igreja não cresce sozinha. Nós precisamos deste investimento de tempo, de compreensão, de avaliação, onde estamos, por que estamos, como fazemos, para que a igreja cresça intencionalmente. Parar para avaliar, coçar onde está coçando. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim, pastor, fizemos aqui uma semana de evangelismo, fizemos uma semana de colheita e as pessoas não vieram. Bom, primeiramente, você preparou a igreja para isso? Vocês começaram a trabalhar com os interessados antes dessa semana? Uma questão a ser levantada. Outro ponto. Será que com esta semana você se propôs a responder perguntas que as pessoas não estão fazendo? E porque se as pessoas não estão fazendo essas perguntas, elas não estão interessadas nas respostas que você está fazendo. Precisamos formular melhor as perguntas que estamos fazendo. Isso significa entender corretamente a comunidade onde a igreja está. A estratégia precisa ser eficaz. E ser eficaz é, então, compreender o mundo onde a sua igreja está inserida, para que ela possa ser a resposta de Deus às pessoas que estão à sua volta. Se a igreja não está conseguindo se conectar com a vizinhança, por exemplo, é o momento da gente parar e pensar e avaliar por que está acontecendo. Eu não tenho uma resposta padrão para todo mundo, eu não tenho uma resposta igual para todos. E cada igreja, cada comunidade precisa fazer a sua avaliação. Precisamos envolver mais pessoas e capacitá-las para o cumprimento da missão. Quando eu fui pastor em Jacareí, certa vez, apareceu uma situação de um grupo de irmãos que falaram assim, pastor, o senhor fala muito sobre missão, muito sobre evangelismo, e nós gostaríamos de dar estudos bíblicos, mas nós não sabemos como dar estudos bíblicos. Nós queremos ver como o senhor faz para dar estudo bíblico, de que forma eu posso dar estudo bíblico. E eu falei, pois bem, então vamos fazer o seguinte, vamos ter uma série de encontros nos domingos pela manhã e vamos marcar as nossas Bíblias em cadeia, estudo por estudo, um por um. E esse grupo de irmãos veio à igreja, compramos canetas vermelha, azul, verde, preta, e distribuímos a eles e começamos a fazer um processo de marcação. Você coloca o primeiro versículo do estudo bíblico na contracapa da Bíblia, os 25, 27, 20 estudos bíblicos, ali está o primeiro versículo, o primeiro envia para outro, exatamente como temos na Bíblia missionária. Enquanto nós marcávamos a Bíblia, eu ia explicando como eu falava para as pessoas daquele verso que havíamos acabado de ler. Qual era a minha visão daquele verso. E o que eu ensinava às pessoas de cada um daqueles versos. E eles iam anotando, fazendo. E ao final da série eles estavam com a Bíblia marcada, prontinha para dar estudos bíblicos. E o que esse grupo me disse foi assim, pastor, nós nos sentimos agora confiantes para dar estudos bíblicos. Vejam, é uma ideia simples, irmãos, mas que faz diferença. Ensine as pessoas a dar o estudo bíblico passo a passo, verso por verso, como explicar cada um dos versos. Isso renova a fé daqueles que participam, deixa uma Bíblia marcada, prontinha para a missão, faz com que os membros sintam-se vontade de agora usar tudo aquilo que eles aprenderam de maneira muito mais eficaz. Envolver mais pessoas e capacitar é o nosso grande desafio. Irmãos, a missão é a prioridade da igreja. E agora, ao planejar 2022, tenha em mente que não podemos perder jamais de vista a missão. Há uma diferença entre uma igreja viva e uma igreja morta. E o que nós queremos é uma igreja viva. Porque uma igreja viva, ela tem problemas de estacionamento. A igreja morta não tem, porque ninguém vai. Uma igreja viva tem imenso ruído de crianças e de jovens. Uma igreja morta está completamente em silêncio.
Uma igreja viva muda muitas vezes a maneira como as coisas são feitas. Uma igreja morta não tem por que fazer isso. Uma igreja viva solicita muitos programas e mais dinheiro para a missão. Uma igreja morta tem muito dinheiro para o que for necessário. Uma igreja viva vê os desafios e oportunidades. Uma igreja morta vê apenas os problemas e perigos. Uma igreja viva usa sua tradição e instalações para servir as pessoas. Uma igreja morta usa as pessoas para preservar as instalações e as tradições. Portanto, meu irmão, minha irmã, minha pergunta a você é: como está a sua igreja? Eu tenho certeza que no seu coração você está dizendo: pastor, minha igreja está uma igreja viva. Então vamos deixá-la viva cada vez mais, mantendo no rumo da missão, apontando para a pregação do evangelho, porque eu tenho certeza, falta pouco e Jesus Cristo vem. Fecha os olhos e vamos orar. Senhor, Deus querido, Pai nosso, eu te agradeço muito pela mensagem que vem da tua palavra. Eu te agradeço muito pelo teu Espírito, que nos transforma, que nos abençoa, que nos ajuda, Pai, a liderarmos a tua igreja aqui na terra. Queremos que a tua igreja, que hoje é militante, seja muito em breve uma igreja triunfante. Ajuda-nos a pregarmos o evangelho de todas as maneiras, colocarmos a nossa igreja no trilho da missão. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus continue ao seu lado na sua liderança, que Ele coroe os seus esforços com os resultados de mais pessoas prontas e preparadas para a breve volta do Senhor Jesus. Que Deus siga sempre contigo, lhe dando sabedoria também. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.